Sábado, 26 de outubro de 2019. Hoje, a nossa reflexão começa com a citação do Salmo 23. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. É assim a geração daqueles que buscam o Senhor. Que você faça parte desta geração. Que a sua face demonstre, expresse que você faz parte do grupo dos que buscam incansavelmente o Senhor. Hoje nós começamos o capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, os 9 primeiros versículos. E diz: Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que oferecia. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está ali inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 13 se assemelha literalmente a uma grande inclusão. Começa e termina com o tema da morte, como nós escutamos agora nesse começo. A morte deveria atingir os pecadores, que somos todos, mas recai sobre Jesus. No centro do capítulo estão as comparações do grão de mostarda e do punhado de fermento, que morrendo dão vida. O evangelho de hoje contém 2 fatos de crônica e uma parábola. Os fatos de crônica são o massacre perpetrado por Herodes e o desarmamento de uma torre que resulta em grande número de vítimas. No caso do massacre, estão em cena a liberdade e a maldade humana. No caso da torre, a inevitabilidade e a violência da natureza. Em ambos os horizontes da morte, vivida por nós como violência indevida. Diante desses fatos, a pergunta é inevitável: por que Deus permite as injustiças e as violências, os desastres e os acidentes? A história com as suas injustiças e a natureza com seus desmandos parecem comandados pelo mal ou pelo acaso. No primeiro caso, espera-se que Jesus julgue e se posicione entre bons e maus. Na segunda, visualiza-se uma objeção que não cala. Como se pode confiar no Pai se os inocentes sofrem? Jesus não foge à problemática levantada. Toma os 2 casos como modelos de difícil discernimento e procura dar aos seus ouvintes uma chave de leitura para os acontecimentos históricos e naturais, que gritam aos céus e questionam a Deus, como em nossos dias, o Holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O mal está misteriosamente ligado ao pecado, mas não foge ao controle daquele Deus que sustenta em suas mãos os abismos da terra e recolhe no odre as águas do mar. É verdade que todos pecamos, mas o nosso mal agora é lugar de salvação, como diz Paulo na carta aos Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Apesar da inegável misericórdia que envolve esses acontecimentos, a indicação deixada por Jesus é clara. É preciso ler os acontecimentos a um nível mais profundo, em termos de perdição e salvação. Os acontecimentos, na verdade, desvelam a perdição da qual a conversão ao Senhor nos salva.
É preciso evitar toda leitura maniqueísta, de um lado o bem e do outro o mal, de um lado os bons, do outro os maus. Ao invés, é preciso olhar para o mal que está aninhado dentro de nós, de modo que, reconhecendo e vendo nele o apelo do Senhor, nos convertamos. Os males fora de nós, que são reais, são um convite para reconhecermos os males dentro de nós e nos perguntarmos qual o fermento que movimenta a nossa vida. A parábola da figueira estéril é transparente. O pai e o filho cuidam do ser humano e não esperam senão que ele responda ao seu amor. Esta resposta não é nenhuma injunção do exterior, nenhuma imposição da qual não se pode fugir, mas é a própria realização do ser humano, como realização da figueira é produzir filhos. Mas assim como a figueira é estéril, também o ser humano não se decide a produzir frutos de conversão. Há uma visão matemática da história como a vinda de Jesus. O tempo da espera estaria terminando o julgamento irrealizado. Mas Deus dá ao ser humano, ainda humano, e se desdobra para que ele frutifique e não seja cortado. Deus não se alegra com o fracasso, mas com a conversão do ser humano. A conversão do ser humano é o único motivo teológico para que o machado, já fincado na raiz da árvore, não a corte, mas provoque a reação que a salvará, que é dar mais um tempo para produzir fruto. Você está nesse tempo. Deus te dá mais um tempo para você produzir, para que você seja salvo. Hoje é o mais que Deus está te dando, mas Ele espera de você a sua resposta a esse amor dele. Por amor a Deus e em busca ao seu reino, responda ao Senhor, produzindo os frutos, fazendo o que lhe cabe, o que está ao seu alcance. Desta forma, a sua vida tomará sentido para você e para os que estão em sua volta. Fique na paz e busque o Senhor, mostrando na sua face que é alguém que busca a Deus.